Seja bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, você que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, você que ama a Mãe de Jesus e nossa Mãe querida. Aqui estamos nós, pela Academia Marial, com este programa Magnífica, que procura sempre trocar algumas ideias que nos ajudam a aprofundar o nosso amor, o nosso conhecimento de Maria Santíssima. E nós estamos agora em dezembro para celebrar essa festa bonita da Imaculada Conceição. Uma festa que é significativa para nós, é importante nesse tempo de preparação para o Santo Natal. E tenho a alegria de convidar, então, o nosso querido padre Osmar Cavaca. É ele que vai nos ajudar a refletir, porque ele é professor da nossa Academia Marial, professor de Mariologia. Aqui eu vejo que ele é graduado em Física pela Pontifícia Universidade Católica, é professor também da Faculdade Deoniana. Boa tarde, querido Padre Osmar. Boa tarde, Padre Ulisses. Prazer estar aqui falando com você. Assim, então tá bom, nós vamos conversar uns com os outros e conversar com tanta gente que acompanha esse programa Magnífica e vamos falar sobre a Imaculada Conceição. Mas antes, o senhor poderia se apresentar um pouquinho, Padre Osmar, para que todo mundo fique conhecendo a beleza da sua vida, da sua trajetória, da caminhada que o senhor já fez e principalmente do seu amor a Nossa Senhora. Pois bem, Padre. Muito obrigado. Então, como o senhor mesmo já disse, meu nome é Padre Osmar Cavaca. Eu moro aqui na Diocese de Taubaté, na cidade na verdade, na zona rural de Jambeiro. Eu tenho uma pequena paróquia da qual eu cuido, aqui exatamente em Jambeiro, e também aqui do Santuário de Nossa Senhora Rosa Mística, aqui na rodovia dos Tamoios, na descida para Caraguatatuba, um lugar onde vem muita gente, justamente por causa da devoção a Maria, né? Sim. E, portanto, estamos assim num ambiente bastante mariano. Moro numa pequena comunidade aqui na Rosa Mística, e daqui eu também saio para as aulas na Faculdade Deoniana, em Taubaté, onde trabalho mais a parte dogmática, e também atendo, né, a seminaristas e outros religiosos na área da espiritualidade, e ajudo aí na Academia Marial, né, nos cursos de pós-graduação que nós temos. É uma alegria estar falando com você e nesta oportunidade aqui no Magnificat. Isso, está falando também com muita gente que vai nos acompanhar, se não nesse momento, depois, através do YouTube, poderá sempre resgatar aquilo que nós vamos conversar aqui. Bem, festa da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, uma festa que, digamos assim, os portugueses trouxeram para nós, não é mesmo? Desde Portugal, já nas caravelas, eles desembarcaram com a Imaculada Conceição em nossas terras. E a gente celebra, evidentemente, essa festa da Imaculada Conceição. Eu acho que ainda existe bastante gente que, quando fala Imaculada Conceição, sabe, Padre Osmar, às vezes ainda pensa que se refere à virgindade de Nossa Senhora, né? E se mistura um pouco. Então, eu queria que o senhor conversasse conosco um pouquinho, seja do histórico dessa festa da Imaculada Conceição, né? Seja do significado profundo que tem para a nossa salvação o fato de Maria ser imaculada, né? A gente vai conversando, batendo papo, e, se Deus quiser, a gente torna bem claro o que é importante nesse dogma da Imaculada Conceição. Muito bem, Padre. Bom, primeiramente é necessário saber que Imaculada Conceição é uma proclamação de fé da Igreja, né? Sim. E quando a Igreja define ou proclama um dogma, chamado dogma de fé, ela o faz baseado, sobretudo, na Bíblia, sobretudo nas Escrituras. A Igreja não inventa nada a respeito de Nossa Senhora, né? Sim. Nas Escrituras, na tradição, na história da Igreja. E, portanto, a finalidade do dogma é motivar a nossa fé em Jesus Cristo. O que é que Maria, Imaculada Conceição, assim chamada e assim proclamada, tem a ver com o nosso caminho, o nosso seguimento de Cristo? É isso que está por detrás de toda essa nossa tentativa de reflexão quando falamos no dogma da Imaculada Conceição. Ou seja, é sempre cristocêntrico.
Sempre cristocêntrico, né? Aliás, tudo na igreja vai assim, né? A devoção a Maria, ela nos encaminha exatamente para Cristo. Mas o senhor falava aí qualquer coisa de confusão entre Imaculada e Virgindade de Maria, qualquer É coisa verdade. parecida. É. Mas isso tem uma razão muito, muito clara, que é a seguinte. Na verdade, a ideia da Imaculada Conceição, ela nasce da consciência da Igreja de que Maria é mãe virginal de Deus. Sim. Entende? Então, os dogmas estão entrelaçados. O fato de Maria ter sido proclamada no Concílio de Éfeso, lá no século V, como mãe de Deus, já era compreendida e conhecida como virgem, faz com que ela também seja percebida o mais rápido possível, que ela seja percebida também como alguém que viveu de uma forma muito santa. No Oriente se chama toda santa. O Oriente não tem o dogma da Imaculada Conceição. Mas aqui no Ocidente, a partir dessa definição dogmática de Maria, Mãe de Deus, no grego Theotokos, né? Talvez alguém já tenha ouvido falar essa palavra, começou-se a averiguar também, bom, mas se Maria é Mãe Virginal de Deus, ela deve ter tido um privilégio especial da parte de Deus. E isso se caminhou durante toda a história da Igreja, essa reflexão foi caminhando, até chegarmos, podemos falar depois nesse percurso todo, mas até chegarmos aí no século XIX, na proclamação dogmática, em 1854, quando o Papa Pio IX define dogmaticamente Maria como reconhecida pela Igreja Imaculada Conceição, imaculadamente concebida. Sim. Agora, esse dogma foi proclamado no dia 8 de dezembro, por isso a festa de 1854, por isso a festa da Imaculada é sempre celebrada no dia 8 de dezembro. É verdade. O Papa Pio IX, quando proclamou este dogma, ele não o fez por conta própria, ele fez uma pesquisa em toda a igreja, né? Mas aí se descobriu uma coisa interessante. Você falava aí que os portugueses trouxeram essa devoção para o Brasil. O Brasil Sim. foi descoberto no século XVI. É bem antes, né? Pois é, bem antes, se pensarmos Dogma, em termos de América e em termos de quem já morava aqui antes, né? Mas no século XVI, aproximadamente, os portugueses e espanhóis trouxeram a devoção à Imaculada Conceição. Mas veja que o dogma não era definido ainda. Ainda nesse tempo havia muita discussão, muita controvérsia, se Sim. Maria seria ou não imaculadamente concebida. Sim. Mas a fé popular é que proclama Maria antes da própria igreja oficial como imaculadamente concebida, ou seja, como concebida sem pecado original. É a fé do povo, aquilo que nós chamamos normalmente de censo dos fiéis, né? Certo. Então, o que significa basicamente esta afirmação de que Maria é Imaculada Conceição? Primeiramente, que ela foi preservada do pecado original. Todos nós nascemos no pecado original. De Maria se diz, ela foi preservada e foi revestida pela graça santificante de Deus logo no momento da sua concepção. Ela não passou por nenhum momento de submissão ao pecado. Esta é a fé da igreja. No entanto, isso cria uma interrogação. A raça humana, e Maria é da raça humana, Maria é criatura humana, a raça humana, ela foi tomada pelo pecado, não é? Isso está bem claro nas Escrituras, principalmente o apóstolo Paulo é muito, muito contundente quando diz: todos pecaram, estamos privados da graça e da glória de Deus. E Maria, como é que ela, sendo da raça humana, pôde ter sido preservada do pecado original? Como reza o dogma da Imaculada Conceição. Claro que por um privilégio de Deus, pelos méritos do próprio Cristo, da redenção de Cristo. Isso significa que também Maria foi redimida, também Maria foi resgatada do pecado antecipadamente pelos méritos redentores de Cristo. Ou seja, Maria Jesus, foi antecipada. Jesus é o redentor da sua mãe.
Jesus é o redentor da sua mãe antes ainda que a sua redenção histórica acontecesse. Sim. Para Deus o tempo não existe. Então a eficácia, a ação, a força da redenção de Cristo já atingiu Maria ainda no momento da sua concepção. Então é uma redenção que acontece por antecipação. E nós poderíamos nos perguntar, mas por que Deus teria feito isso? Por que Deus teria preservado esta mulher do pecado original? Por uma razão muito simples, porque ela estava vocacionada a ser mãe do Filho de Deus, mãe humana do Filho de Deus. Por isso, Maria, segundo o desejo de Deus, se torna a mãe que concebe virginalmente o seu filho e que ela também é santa desde o momento da sua concepção. Basicamente, de uma forma assim, bem resumida, o sentido do dogma da Imaculada Conceição é esse. Bem, a proclamação desse dogma em 1854 não foi algo assim de repente. Sim. Já desde os primeiros séculos da Igreja, desde que a proclamação da maternidade divina foi anunciada, já se começou a pensar, mas se ela é mãe, virgem, mãe de Deus, essa mulher é especial. E aí muitas ideias foram aparecendo, mas, ao mesmo tempo, esta proclamação, ou este desejo de proclamá-la como Imaculada Conceição, se fundamentava quase que tão somente numa única palavra da Escritura, que está lá em São Lucas, 1º capítulo, versículo 28, que é a saudação angélica. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo, né? Maria cheia de graça. Agora, essa passagem bíblica, essa perícope, não é suficiente para que se proclame o dogma da Imaculada Conceição. Exatamente. Então, durante toda a história, desde os primeiros séculos até o século XIX, veja bem quanto tempo, né? Nenhum dogma demorou tanto para essa proclamação. Até o século XIX, houve essas controvérsias e essas brigas, entre aspas, teológicas, porque havia falta de fundamentação bíblica para a proclamação. São Paulo diz que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, mas são justificados por sua graça, pela redenção de Cristo. Então, aqueles que são contra, e muitos foram contra a proclamação do dogma, diziam, Maria também é criatura, e por isso ela também entra na submissão ao pecado, pelo menos nos primeiros instantes de sua vida. E aí está o confronto, né? Histórico, está armado, a confusão, que vai durar muitos séculos para ser diluída. E depois também havia uma tradição que vinha lá de Santo Agostinho, chamado traducionismo, que rezava que o pecado original é comunicado à criança no momento em que ela é concebida. Pela libido, pela concupiscência, pelo pecado do sexo, digamos assim, conforme a concepção de Santo Agostinho. Então, nós nascemos com o pecado a partir do nascimento, a partir do momento da concepção. E esta mentalidade traducionista consistia também num bloqueio para a compreensão do dogma da Imaculada Conceição. Ou seja, então, Santo Agostinho, é interessante isso que você disse, Santo Agostinho considerava a própria união sexual como um pecado. Exatamente. Mas isso faz parte do pensamento primitivo, né? Agostinho, com todas aquelas tendências que ele tinha, que nós sabemos, fazia parte, era um homem do seu tempo. Então é compreensível que assim o percebesse. Bem, mas muitos séculos se passaram para que isso pudesse ser diluído e chegasse a uma conclusão. Agora, a grande força da evolução desse dogma está naquilo que nós chamamos de sentido dos fiéis, como eu já disse a você.
O próprio Concílio Vaticano II vai dizer que quando os fiéis estão reunidos e assistidos pelo Espírito Santo, eles dizem a verdade. São um critério de verdade, né? Isso é um critério de verdade. Bem, desde os primeiros séculos, então, há aqueles que concordam e há aqueles que discordam da compreensão de Maria concebida sem pecado. O próprio Santo Agostinho, ele não sabe muito bem o que pensar, é um homem do século V. Então, teologia está em evolução. Sim. Ele não fala de Maria submissa ao pecado, mas ele também não fala de Maria sem pecado. Sim. Ele não deu este passo, o que é compreensível no seu tempo. Havia, então, os que falavam que ela teria sido purificada do pecado original depois que foi concebida. Alguns falam em purificação, outros falam em libertação, e havia aqueles... Como em Santos Padres, isso. Sim. Os primeiros padres, os padres da igreja. Né? Mas mesmo depois, Padre Ulisses, não só os padres da igreja, mas os teólogos que vieram depois, até inclusive na Idade Média, se falava nessa possibilidade de Maria ter sido libertada do pecado depois da sua concepção. E havia aqueles que diziam, não, a concepção de Maria é uma concepção sem pecado original. Quem defendia mais essa ideia eram os franciscanos. Os franciscanos, no século XIII, defendiam. Aí nós temos nomes muito conhecidos de nós. Por exemplo, Santo Antônio de Lisboa, Raimundo Lúlio, Bernardino de Sena, José de Capistrano, Tiago das Marcas, Leonardo de Porto Maurício e o grande nome, João Duns Scotus. Que foi praticamente a gota d'água na reflexão teológica que depois redundou na proclamação da fé. Por outro lado, havia aqueles que não concordavam, e aqui nós temos também gente importante, que você conhece muito bem. São Tomás de Aquino, por exemplo, Tomás de Aquino, São Bernardo de Claraval, né? Um homem apaixonado por Nossa Senhora, E São Tomás, já disse, e São Boaventura, um outro franciscano, que não pensou como o franciscano dos Escotos. Então veja que o confronto foi bastante acirrado e bastante intenso. Então, essas questões teológicas todas demoraram muito século e, finalmente, no século XIII, apareceu esse franciscano escocês, João Duns Scotus, como o próprio nome já diz, não é? Que estuda e refuta teologicamente todos os argumentos da tese chamada maculista, daqueles que não concordavam com a Imaculada Conceição, com a proclamação da Imaculada. E, inclusive, contesta o próprio São Tomás de Aquino, teria afirmado que a dignidade de Cristo como Redentor ficaria diminuída se alguém tivesse sido preservado do pecado original. Vejam como é a teologia, né? Ela é apaixonante porque ela tem erros e acertos, e aí a gente vai caminhando. Entre as várias argumentações de Duns Scotus, quando ele fala da Imaculada, ele fala de duas grandes argumentações. Uma de conveniência, uma argumentação chamada de conveniência, que não convinha que a Mãe de Deus, em nenhum momento, ela tivesse sido marcada pelo pecado. Era importante que ela tivesse sido libertada por Deus de alguma forma. E aí, então, Duns Scotus usa uma afirmação que se tornou clássica, que não é bem dele, não, já é lá do século XI, mas que se tornou clássica. Convinha a Deus, ele podia fazer que Maria fosse preservada do pecado, então ele o fez. Então, em latim é aquela frase que você conhece, mas que ficou clássica: potuit, decuit et fecit. Então, Deus convinha que a Mãe de Deus não fosse marcada pelo pecado. Deus podia fazer isso, então ele fez. Esse é o argumento chamado da conveniência.
E depois o argumento da redenção preservativa, que nós já fizemos referência, que Maria teria sido preservada antecipadamente pelos méritos de Cristo do pecado. Mas ela foi redimida pelo pecado por Cristo. Com isto, se matam dois coelhos. Primeiro, a saudação do anjo Gabriel. Ave cheia de graça. E Maria, de fato, é cheia de graça, não tem pecado. Salva a afirmação de Lucas 1. E depois se resolve também as palavras do apóstolo, em Romanos capítulo 3. Todos os pecados estão privados da graça de Deus. Maria, enquanto criatura humana, ela também, não estando no pecado, não estando submissa ao pecado, ela entra na situação do pecado humano, mas redimida, já salva pelo seu próprio Filho. Nos séculos seguintes, aduns escotos, aí, século XIII, século XIV para frente, a coisa foi cada vez mais se resolvendo de forma prática, principalmente na piedade popular. E daí nós temos os portugueses, como você fala, trazendo a devoção à Imaculada Conceição, a Senhora da Conceição, né, para o Brasil e para a América Latina. Portugal é consagrado a Nossa Senhora da Conceição, né? Os reis é uma devoção muito forte na Península Ibérica toda, né? Portugal e Espanha. E nós temos muitas igrejas no Brasil, da época da colonização ainda, que eram dedicadas à Imaculada Conceição. O povo tinha essa devoção antes ainda que a igreja tivesse dito está certo. É interessante. Eu creio que é alguma coisa que vai... Agora, ao mesmo tempo, acho que trazendo já para a reflexão teológica atual, entende? Em que muitas vezes a argumentação de conveniência nem sempre convence, né? Eu acho que é tão importante ver que significado tem para nós, né? Essa revelação ou esse dogma da Imaculada Conceição, né? Em que a gente quase que pode dizer, né, Padre Osmar, que na ordem da redenção, Maria é filha do Filho. Ela brotou do Filho. Ela é redimida, né? Ela é salva, ela é agraciada pela graça do Filho. Agora, você fala Padre Ulisses, do que significa para nós isso hoje, não é? Nós temos que pensar assim, existem 4 dogmas marianos, você está lembrado, né? A proclamação da Mãe de Deus, Virgem, Imaculada e Assunção. Isso. Os 2 primeiros dogmas, o da virgindade e o da Mãe de Deus, são dogmas estreitamente vinculados a Cristo, a pessoa de Cristo. Tanto assim que quando Maria foi Mãe de Deus, isso era um concílio cristológico. Era um concílio convocado, Éfeso, um concílio convocado para resolver questões cristológicas. E aí, então, no concílio se chegou ao consenso que era necessário proclamar que Maria era Mãe de Deus. Não se trata agora de entrar aí no dogma, mas para você ver que os 2 primeiros dogmas estão estreitamente vinculados a Cristo. Sim. O terceiro e o quarto, o da Imaculada e o da Assunção, eles estão estreitamente vinculados à pessoa de Maria, à vida de Maria como tal, e, consequentemente, à pessoa humana, quer dizer, a nós, homens. Enquanto os 2 primeiros dogmas são marcadamente cristocêntricos, esses 2 últimos dogmas, sem deixar de ser cristocêntricos, são fortemente antropocêntricos, isto é, voltados para a condição humana. Ou seja, são dogmas da nossa esperança. Dogmas para a nossa esperança, que dizem respeito a nós, né? Que falam de nós também. Nós não vamos dizer que nós somos mãe de Deus, a não ser, não é? Jesus, quando vai falar, quem ouve a minha palavra e a põe em prática, né? Nós não vamos dizer que nós somos virgens no sentido mariano da virgindade, não é? Mas nós podemos dizer que nós somos chamados à Imaculada, a viver imaculadamente e a viver como Maria a Assunção.
Então, nós dizemos assim, que o dogma da Imaculada, ele anuncia o que acontece em Maria, no início da sua história, no momento da sua concepção, e o que acontecerá conosco no final da nossa história. É a nossa Um dia, esperança. pois é, por isso que o senhor diz que é de esperança. Um dia todos nós seremos, também nós, concebidos para a vida eterna, para o seio de Deus, não é? De modo imaculado, porque seremos purificados por Deus. É um dogma de forte caráter antropocêntrico. A mesma coisa a Assunção. Chegaremos à Assunção, a sermos assumidos por Deus nessa realidade que Maria foi também, enquanto ingressão, inserção aí na comunhão trinitária. Portanto, o dogma da Imaculada, ele é carregado de esperança e ele tem uma mensagem muito otimista para o ser humano. O nosso futuro, aos olhos de Deus, é um futuro bonito, não é? Como eu dizia, aquilo que Maria é desde o começo, nós somos chamados a ser, porque nós somos marcados pelo pecado, nós somos chamados a ser no final da nossa história. E, portanto, é uma mensagem otimista sobre o humano. O humano é muito querido diante de Deus e o projeto de Deus para o ser humano é muito bonito e muito significativo. E depois, ainda de caráter antropológico, isto é, humano, nós poderíamos dizer que a Imaculada Conceição dá um sentido novo à vida humana. Mostra quais são os verdadeiros valores humanos nos quais nós devemos viver. Não é? Ressignifica o valor do corpo, o valor da corporeidade, que é sagrado, que é templo do espírito, e ressignifica também valores humanos das relações humanas, da sexualidade e de outros elementos que compõem o nosso ser e a nossa vida. Ou seja, tudo pode ser penetrado por essa graça, né, que vai nos tornando imaculados, ou vai tornando toda a realidade humana imaculada também. Você diz bem, vai tornando, quer dizer, no sentido processual, né? Nós não nascemos assim, mas nós caminhamos para sermos assim. Exato. Eu acho que isso é muito importante, por isso que eu dizia que é o grande dogma da nossa esperança, né? Maria é o sinal vivo da nossa esperança, seja pela Imaculada Conceição, seja pela Assunção. Olha que beleza, viu, Padre Osmar, que você passa para nós assim em tão poucos minutos, da significação do histórico e dessa significação importante para a igreja, né? Maria, ela é a figura da igreja, ela é o ideal que se coloca para nós como... E, ao mesmo tempo, essa maravilha de que ela é também intercessora, né? Ela não está esperando a gente chegar até lá, não. Ela está tomando a gente pelas mãos e conduzindo na direção do caminho que ela fez. É aquela que faz o caminho conosco, né? Permanecendo desde os primeiros tempos da igreja, permanecendo em oração com os apóstolos e agora continua conosco, rezando conosco e nos encaminhando, como você diz, nos tomando pela mão, porque ela sabe o caminho, né? Ela sabe o caminho até Jesus. Então ela nos diz, é por aqui, é por aqui. Muito obrigado, Padre Osmar, por essa partilha que o senhor fez para nós, viu? Fico muito agradecido. Aliás, a Academia Marial agradece de coração o senhor. A gente espera ter também outras oportunidades em que possamos fazer essa forma tão bonita que, no fundo, é uma aula de teologia, é uma catequese, né? Mas que sempre toca assim, também no emocional da gente. É muito difícil falar de Nossa Senhora sem que mexa no coração da gente, né? E sem que, de repente, você perceba que o mistério da graça é, ao mesmo tempo, um mistério de amor de Deus, de beleza que Deus quer passar para nós, né? E dessa possibilidade concreta, como dizia, acho que Santo Agostinho, não é mesmo? Potuerum ti, potuerum te, cur non tu, Augustiné. Se eles conseguiram, se elas conseguiram, eu também vou conseguir, se Deus quiser. Pois é. Poxa, santa teimosia. Isso é muito... Está muito bom, padre. O seu latim está bom.
Tá Isso bonito. se repetia sempre para nós quando éramos seminaristas, viu? Mas um grande Verdade. abraço. Diga aí uma palavrinha a mais para nós, para a gente se despedir de todos aqueles que estão acompanhando esse vídeo e que estão assim saboreando e vão celebrar a festa da Imaculada Conceição assim, ainda com maior devoção, com maior piedade. Pois é, padre. Então, eu agradeço a oportunidade de ter podido falar um pouco com vocês, conversar um pouco com todos os amigos, irmãos e irmãs da Academia Marial. Um belo trabalho que a gente conhece, né? E do qual também a gente participa. Mas eu desejo que a Imaculada Conceição não seja apenas uma devoção, uma piedade muito intimista, mas seja realmente um projeto de vida para todos nós. Certo. Quando seremos concebidos definitivamente um dia do ventre de Deus para a eternidade. Então, desejo a todos um bom trabalho aí na Academia Marial e a todos os ouvintes, a todos aqueles que seguem o seu programa, uma grande alegria nessa caminhada com Maria, no seguimento de Jesus. Boa tarde, padre. Obrigado. Dê-nos a sua bênção final para todos nós. Que o Senhor olhe para nós e nos abençoe. Volte para nós sua face e se compadeça de nós. Tenha de nós misericórdia e volte o seu rosto para nós. Que o Senhor nos abençoe por intercessão de sua mãe, que também é nossa mãe e nos guia para ele, a Senhora da Imaculada Conceição. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Um grande abraço, Padre Osmar. Outro, Padre Luiz. Fique com Deus. Continue aí amando de todo o coração o Senhor e aí todo o povo que o Senhor tem e está cuidando desse povo. Muito obrigado. Amém. E se Deus quiser, vamos nos encontrar outras vezes. Muito obrigado. Deus quiser. Até logo. Até logo.